Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a semifinal da Libertadores que acontece hoje entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Disputando uma vaga na grande final. Um jogo bem interessante para se analisar, não é um confronto que aconteceu muitas vezes esse ano, né? Duas vezes, né? Pelo Brasileirão da última temporada, em que o Atlético encerrou o Campeonato Brasileiro vencendo por 2-0, mas era um jogo assim meio protocolar. O Atlético já não brigava por nada, o Palmeiras também não. Então, assim, é um jogo meio protocolar, mas de qualquer maneira o Atlético venceu e teve o jogo pelo Brasileirão agora, né? E o Atlético venceu por 2-0. E assim, houve a expulsão do Patrick de Paula, que foi considerada polêmica, né? Eu também acredito que foi um pouco exagerada, mas de qualquer maneira o Atlético jogou melhor desde o início do jogo, acho que não apaga assim os méritos do time na vitória. E a questão é que agora eles se enfrentam em um ambiente totalmente diferente, né? A entrega é diferente. E assim, devemos ter ideias diferentes, né? O Abel Ferreira não deve repetir o mesmo padrão tático que colocou naquela partida, até porque ele não funcionou. Então, poderemos ver algumas mudanças, né? E os times mudaram desde então, né? A gente não em questões tantos de reforços. O Atlético trouxe o Diego Costa, que é um baita de um reforço, mas, por exemplo, o Palmeiras mudou mais em escolha de elenco. Que é uma coisa que eu acho um problema do Abel Ferreira, é de ficar mudando as escalações toda hora. Algumas vezes o Rony vira titular absoluto e depois ele vai para o banco. E para mim o grande erro dele até agora na temporada é colocar o Scarpa no banco, porque o Gustavo Scarpa, mesmo tendo jogado poucos jogos no Brasileirão até agora, né, ele ainda é o líder de assistências e o cara que mais criou chances, né? Ele dava um dinamismo nesse meio-campo absurdo, né? Muito criativo, um grande jogador, um bom batedor de faltas, chuta bem de fora da área. É um jogador que não pode ficar no banco, na minha opinião. E assim, o Abel Ferreira não liga para minha opinião de muito torcedor do Palmeiras está criticando ele por causa de decisões como essa. E o Gustavo Scarpa deve começar do banco, né? E ele tá dando preferência mais ao Dudu, que chegou jogando bem, mas eu acho assim que dava para colocar os dois em campo. Mas de qualquer maneira, o que a gente pode analisar? O melhor momento atualmente é do Atlético, né? O Palmeiras não vem lá das suas melhores sequências no Brasileirão, conseguiu até uma vitória na última rodada, mas o Atlético é o líder isolado, né? Acho que na hora do confronto, né, entre Palmeiras e Atlético, o Palmeiras estava à frente na tabela. Agora o Atlético está 7 pontos à frente do Clube Paulista no Brasileirão. Então há uma vantagem significativa para o time mineiro. E assim, o time trouxe um reforço muito interessante que é o Diego Costa, que deve jogar como titular, deve fazer dupla de ataque com o Hulk, e é uma mudança de esquema do que o Cuca estava acostumado. Acho que até pouco influenciada pelo Savarino estar lesionado, né? Um jogador importante, criativo, né? Que foi muito decisivo no jogo também contra o River Plate, deu assistência para o gol do Hulk, também deu assistência, se não me engano foi ele que deu assistência para o gol do Zarate, o terceiro, não sei se foi ele ou foi o Arana, mas ele jogou muito bem naquela partida e ele não está presente, aí o Cuca muda o esquema de um 4-3-3, de um 4-2-3-1 para um 4-4-2, né? Um esquema diferente, né? Você coloca dois meias pelo lado que devem subir mais para o ataque. Nesses meias que pelo lado que ele vai escalar devem ser o Matias Zaratio e o Nátio Fernandes, e colocar ali o Jair e o Alan de volantes um pouco mais recuados. Até pela ausência do Savarino, acho que não vai ter um esquema 4-3-3 como até seria possível, né? Ou colocar ali o Nacho mais recuado junto com o Jair, aí fazer um time um pouco mais ofensivo. Então deve ser isso que ele deve usar. O time titular do Atlético deve ter o Everson no gol, Nathan Silva e Júnior Alonso na zaga, Mariano e Arana, essas são presenças cativas. E a gente tem do meio para frente aí essa incógnita do time do Atlético, de como ele vai ser montado, escalado. Eu acho que o Tietchan não deve ser titular, mas acho que Jair e Alan devem ser os volantes, os meias pelo lado devem ser o Nacho e o Zaratio, e na frente Diego Costa e Hulk. É uma dupla de ataque muito boa. E o Palmeiras é um time mais incógnita, porque o Abel Ferreira tem bastantes opções no banco, né? Ele pode variar bastante o esquema, né? E a escalação. E muito influenciado pelas derrotas que ele teve para o Atlético Mineiro, ele talvez faça mudanças um pouco mais significativas. Talvez ele tire o Scarpa da masmorra da Allianz Parque e coloque ele de titular, que eu acho que seria importante, né? Para o time ter melhores chances contra o Atlético Mineiro, com um jogador criativo que abre espaço, tem uma defesa que é muito bem fechada, muito bem montada, sofre muitos poucos gols. Então, assim, ele precisa de algo mais nessa partida se quiser romper o sistema defensivo do Atlético. É o jeito que ele vai escalar? Não sei, mas eu acredito que o Abel Ferreira pode tentar alguma surpresa. Eu dou um leve favoritismo ao Atlético por causa do momento. Eu acho que o elenco titular, por estar mais bem montado, estar mais bem entrosado, o Cuca não é de variar tanto o elenco titular.
o time está tendo assim um entrosamento melhor, por isso eu acredito que o Atlético tem um leve favoritismo, mas o elenco do Palmeiras é muito bom, tem jogadores de qualidade, tem jogadores que podem desequilibrar e já foi um time que surpreendeu na Libertadores na última temporada, quando eliminou o River Plate, né? O mesmo Atlético que eliminou o River Plate, né, há pouco tempo atrás. O Palmeiras eliminou e um time que ainda tinha o Nacho Fernandes, ainda tinha vários jogadores que foram muito importantes para a ascensão do River de Marcelo Gallardo. Então, assim, o Palmeiras conseguiu eliminar o River Plate, fez um 3-0 no jogo de ida que é memorável. Então, assim, apesar do jogo de volta o River Plate ter jogado para passar, o fato é que o Palmeiras conseguiu abrir uma vantagem impressionante e inesperada. Então, um time que consegue surpreender. E o 3-0 sobre o São Paulo, por mais que eu acreditasse que o Palmeiras tinha um favoritismo, não esperava uma vitória com aquela autoridade e aconteceu. Então, vamos ver. É um jogo com contornos interessantes, é um jogo assim que eu acho que eu não levo favoritismo, não quer dizer que vai acontecer. Não me espantaria se o Palmeiras vencesse. Tá jogando em casa, então assim, é importante para o Palmeiras não levar gol, né? Se ele não leva nenhum gol, segura um 0-0, por exemplo, ele já tem uma vantagem muito grande, né, para o jogo de volta, porque um gol que ele faça no Mineirão, ele vai obrigar o Atlético a marcar 2, a vencer a partida. Então é uma vantagem que o Palmeiras pode ter caso segure o 0-0, que seria talvez a importância, ou vencer e deixando o Atlético Mineiro sem gols marcados, né? Então vamos ver aí qual vai ser a postura que o Palmeiras vai adotar. Acho que o Palmeiras é a grande incógnita, o Atlético deve manter a fórmula atual que está sendo efetiva e está funcionando bem. Então assim, vamos ver como o Abel Ferreira vai montar o time do Palmeiras hoje, se ele promete alguma surpresa. Eu acredito que ele vai tentar fazer algum tipo de mudança para tentar surpreender o Atlético Mineiro. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.